Fala galerinha, tudo bom com vocês? Ela é Thiago Andrade aqui na área. Vamos falar um pouquinho hoje sobre tabela periódica. Essa aula tá muito legal aí para você fechar seu Enem, seu SSA, tá muito bom. Vamos lá comigo então, pessoal. Vamos primeiramente conhecer um pouquinho a tabela periódica, né? Nós já passeamos aí pela história da tabela periódica, você já conhece todos os desdobramentos da história. Então agora a gente vai para conhecer a tabela periódica. Então vamos lá, que vocês estão vendo a tabela periódica, né? Da forma que ela se apresenta atualmente. E aí, gente, atualmente nós temos duas grandes divisões da tabela periódica, que são os períodos e os grupos, tá? Os períodos são as linhas horizontais, né? Por exemplo, o primeiro período aqui é formado apenas por hidrogênio e hélio. O segundo período começa com lítio, berílio e assim vai. O terceiro, então a tabela periódica vai até o sétimo período. Interessante é que os períodos da tabela periódica conversam diretamente com o diagrama de Pauling e que também conversam com os modelos atômicos, né? Lembrando que o átomo tem no máximo as 7 camadas, tá? Então, são divididas em períodos, a tabela periódica é dividida em períodos e aqui também, né, essa parte aqui de baixo, que são os lantanídeos e os actinídeos, que estão na família 6A e na família 7A. Ela ficou aqui embaixo só por uma questão de ajuste, senão a tabela periódica ia ficar muito grande se essa família todinha aqui tivesse aqui dentro, ó. Aí a tabela periódica nem caberia nesse slide, né? E aí nós temos também, pessoal, os grupos. Então os grupos eles começam aqui, ó. Grupo um são as linhas verticais. Então período linha horizontal, grupos linhas verticais. Então o período vai do um até o 18. Só que é o seguinte, antigamente, pessoal, só para que vocês possam ter uma noção, nós chamávamos, por exemplo, essas duas partes aqui, ó, de família A. Hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia os elementos recebem outros nomes, daqui a pouco eu passo para vocês. E nós chamávamos essas duas partes aqui de família B. Então, antigamente a gente tinha essa divisão, família A e família B. Ainda nós temos essa divisão, só que hoje nós não conhecemos como família A e B. Conhecemos como a família A, elementos representativos. Então, toda vez que uma questão de vestibular falar sobre elementos representativos, vocês vão aí marcar, ou vocês vão aí entender que está falando do grupo A, da família A, como você queira chamar. E se falar sobre elementos de transição, então nós estamos falando dessa parte B que compreende tanto isso aqui, rosa, quanto essa parte aqui azulzinha, né, a corzinha roxinha, tá? Então, basicamente, essa é a primeira parte aí da tabela periódica, ok? Agora vamos para a segunda parte, que é a parte de divisão da tabela periódica, tá, gente? A gente ainda não vai falar dos grupos grandes que existem, nós vamos falar agora da divisão em relação às famílias. Bem, sempre que nós vamos falar de família, nós sempre levamos em consideração só o grupo dos elementos representativos, tá? Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre os elementos de transição, pode ficar à vontade. Só que no vestibular ele não vai ser cobrado. O que é cobrado de fato são os elementos representativos. Então aí nós temos família 1A, vamos chamar assim, da nomenclatura antiga, que são ou que é os elementos que fazem parte da família dos metais alcalinos. Nós temos também a família 2A, vamos chamar assim por enquanto, o metal alcalino terroso, ou os elementos pertencentes à família do metal alcalino terroso. Temos a família 3A, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, família do oxigênio, né, que no caso nós chamamos de calcogênio, família do flúor, né, que chamamos de halogênio, e os famosos gases nobres, ok? Pessoal, é muito importante que a gente memorize de fato o nome dessas famílias, tá? E a família B, elementos de transição, ok? Então é importante que nós possamos memorizar cada nomezinho desse, porque a questão ela pode perguntar sobre isso. Ela pode dizer um elemento pertencente à família do calcogênio. Então você tem que saber qual é o elemento pertencente à família do calcogênio, tá bom? Então, conhecendo a divisão da tabela periódica, nós temos o nome de cada família, ok? Agora veja uma coisa interessante. O hidrogênio ele está ali, ó, enxerido. Só que o hidrogênio é interessante que ele não faz parte de nenhuma dessas famílias aqui. Ele nem é metal, ele nem é metal de transição, ele nem é da família do boro, nem é calcogênio, nem é gás nobre. Mas o hidrogênio ele é um elemento diferente de todo mundo. E ele só está ali naquela parte da tabela periódica porque ele tem um número atômico igual a 1. E aproveitando que eu falei de número atômico, pessoal, sabe uma coisa interessante? Quando a gente vai analisar a história, a gente percebe que a tabela periódica ela foi construída com uma lógica, né? E a principal lógica que eu quero que vocês memorizem a partir de agora é que, por exemplo, todos os elementos que fazem parte da família 1A
Eles estão ali porque todos eles têm um elétron na camada de valência. Para quem não lembra o que é camada de valência, volta lá no vídeo do diagrama de Pauling que você vai entender melhor. Então, elementos da família 2A, dois elétrons na camada de valência. Elementos da família 3A, que no caso é o grupo 13, três elétrons na camada de valência, aqui o grupo 13. Elementos da família 4A, 5A, 6A, 7A e assim sucessivamente. E os gases nobres são do grupo 18 ou da família 8A, porque eles têm 8 elétrons na camada de valência e são estáveis por si só. Tá? Então, é interessante que a gente entenda isso, porque esse conceito ele vai ajudar muito a gente, tá? A família B, como eu falei, os elementos de transição. Os elementos transurânicos, é importante a gente entender essa definição também, porque se você parar para pensar, transurânicos são os elementos que fazem parte, ou melhor, que são constituídos a partir do urânio. Então, se você olhar o urânio, por exemplo, ele está aqui, ó. Todos os outros elementos eles são construídos ou formados pelo decaimento do urânio. Então nós chamamos eles de elementos transurânicos. Então, a partir de 92, que é o número atômico do urânio, todos os outros elementos eles são classificados como transurânicos até, né, o final da tabela periódica. Tá bom? Só que aí é somente a partir do urânio, a partir do 92 e diante são os transurânicos, tá? Mas aí, para facilitar também nosso entendimento, nós temos dois nomes, porque como essa parte aqui geralmente fica embaixo da tabela periódica, então foi batizada de família ou elementos dos lantanídeos. Por quê? Porque o primeiro elemento aqui é o lantânio, então família dos lantanídeos, e aqui embaixo família dos actinídeos ou elementos dos actinídeos, né? Porque o primeiro elemento é actínio, então virou actinídeo. Então, pessoal, essa é a parte de divisão da tabela periódica para que a gente possa entender melhor. E isso sim nós precisamos memorizar, tá? Agora vamos para outra parte que aí é uma divisão maior, que essa divisão eu vou pedir para que vocês tenham bastante cuidado, porque é o seguinte, desde 2001, tá? A Associação de Química, ela retirou essa parte aqui dos semimetais. Porém, vez ou outra, nós ainda vemos uma questão que fala sobre isso. É uma questão passível né, de ser eliminada, né, de ser anulada. Mas é importante. Eu coloquei essa aqui, que é uma tabela periódica mais antiga, né, para que a gente possa entender o seguinte. Antigamente, nós classificávamos como hidrogênio, né? Metais, toda essa parte amarelada aqui da tabela periódica. Semimetais, que é essa parte aqui, tá? Um roxinho claro. Os ametais, que é um roxinho mais escuro. E os gases nobres. Só que como eu falei para vocês, essa parte dos semimetais aqui não existe mais. E os elementos, por exemplo, como boro, como germânio, como antimônio, até o polônio aqui embaixo, eles são classificados como metais e os demais elementos são classificados como ametais, tá certo? Então, pessoal, só para que vocês possam ter uma noção, mas mesmo assim, mesmo a sociedade de química não classificando, eu vou falar para vocês sobre isso para que vocês possam entender, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre a divisão da tabela periódica, vamos colocar um pouquinho as características de cada elemento aí da tabela periódica, tá bom? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O vídeo está com 8 minutos, então tá um tempo bom. Vamos continuar então. Bem, então, como eu já falei para vocês, o hidrogênio ele não faz parte de nenhum grupo da tabela periódica, né? Mas ele vai estar aqui aparecendo para a gente porque o seu número atômico é 1 e pelo fato do número atômico do hidrogênio ser 1, ele nos interessa, tá? Bem, então nós temos aqui agora hidrogênio, metais, semimetais, não metais e gases nobres que nós podemos classificar. Então, vamos começar com os metais. Gente, toda vez que eu falo sobre metal, eu gosto de falar uma coisa interessante. Por exemplo, peguem uma colher aí na sua casa. Se você pegar uma colher aí na sua casa, você vai poder olhar para ela e você vai poder dar algumas características. Assim, o livro não divide, mas eu gosto de dividir em características físicas e químicas. O livro traz tudo junto. Então, quais seriam as características físicas? Você olha para uma colher, geralmente ela é brilhosa. Geralmente, se eu pegar uma colher e colocar numa panela quente, a colher vai, né, conduzir calor e vou sentir a colher quente. Se eu pegar uma colher sem querer encostar numa tomada, eu posso levar uma descarga elétrica. Ou seja, são características que nós observamos do elemento no nosso cotidiano. Então fica mais fácil para a gente compreender os elementos da tabela periódica. Então, por exemplo,
Os metais, eles são maleáveis, ele tem essa capacidade de ser maleável. O que quer dizer maleável? É que ele é mole? Não, é que ele tem a capacidade de produzir lâminas muito finas. Isso que quer dizer a maleabilidade. Os metais são ductíveis, então você vai ter a propriedade aí da ductibilidade, que quer dizer o seguinte, os metais, nós temos a capacidade de transformar eles em fios. E se você pegar um metal, um plástico, por exemplo, você não consegue formar um fio de plástico, mas você consegue formar um fio de cobre, um fio de alumínio, um fio de ferro, né? E a gente tem muito aí, por exemplo, nas estações elétricas, os fios são de cobre, porque o cobre é um metal, é ductível e, consequentemente, ele forma fios, tá? A condutibilidade. Só que a condutibilidade nós podemos falar das duas formas, tanto elétrica quanto calor. São muito bons condutores de energia e de calor, tá? São brilhosos, são rígidos, né? Os metais possuem capacidade de conduzir calor e eletricidade de 10 a 100 vezes mais rápido do que outras substâncias, né? Bem, essas são as características físicas que nós conseguimos observar. Agora vamos para as características químicas, que justamente é o que cai mais em vestibular. Então, por exemplo, se eu pegar um metal, vamos pensar numa água entrando em ebulição aí a 100 graus Celsius. Se eu pegar uma colher e colocar dentro da água, você vai perceber que a colher ela não vai derreter, não vai virar líquida, né? Com exceção aí de dois elementos que daqui a pouco eu falo. Se a colher não vai ficar líquida, isso quer dizer que o ponto de fusão dela, ou seja, o ponto que ela passa do estado sólido para o estado líquido, é muito alto. Tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição para transformar um metal em gás. São temperaturas altíssimas, então isso aí cai muito em prova. Então a característica dos metais é que o seu ponto de fusão e ebulição são altos, tá? Raio atômicos grandes, os metais, se você for perceber na tabela periódica, eles têm raio atômico muito grande. E por esse motivo, eles são doadores de elétrons. Tá? Os metais estão lá na parte da tabela periódica, vamos dizer assim, família 1A, 2A, 3A, né? Levando em consideração só a família A. Todos eles são doadores de elétrons e pelo fato de ser doadores de elétrons, eles podem formar cátions mais um, mais dois e mais três, porque se ele perde elétron, ele vira um cátion, tá? Agora a gente tem algumas exceções no metal. Por exemplo, o único metal líquido que existe aí, o mercúrio, né? É um metal, ele é um metal, mas a temperatura ambiente ele se comporta como líquido, né? E a gente tem um gálio também, que é um metal, porém, ele é um metal que tem um ponto de fusão muito baixo. E só pela fricção do dedo a gente consegue fazer com que o galho se transforme, né, em líquido. Tanto é que os mágicos usam colheres de galho, né, que é um metal, e aí quando ele fricciona a colher é meio que entorta e ele faz isso aí parecendo uma mágica, né? E ele também são rígidos aqui embaixo. Então essas são as características dos metais. Olha só, antes de falar dos semimetais, vamos direto para os ametais, pessoal, porque os ametais praticamente é o quê? É um não metal. Então eu vou ter todas as características ao contrário. Por exemplo, eles são moles e quebradiços. Não conduzem corrente e calor, a não ser quando formam ligações ou eles formam um composto covalente, tá? Não conduzem calor. Podem se apresentar nos três estados físicos, mas em sua maioria eles são gasosos, tá? Agora, algumas características químicas: pontos de fusão e pontos de ebulição baixos, raio atômicos pequenos, é por isso que os ametais são muito fortes. E isso provoca o quê? Que eles sempre ganhem elétrons. Um ametal ele nunca vai perder elétrons, ele sempre vai ganhar. E pelo fato dele ganhar, então o que é que acontece? Ele pode adquirir aí a sua carga -3, -2 ou -1. Eles têm uma alta eletronegatividade, né, que é justamente a capacidade de poder segurar ou poder roubar esses elétrons. Então, veja que interessante. Se eu sei o metal, eu consigo mais ou menos, né, entender, distinguir ali o ametal. E para a gente finalizar, falando aqui rapidamente sobre os semimetais, porque, como eu falei para vocês, né, os semimetais hoje, na nossa classificação atual, eles não existem mais. Mas existem alguns elementos que têm características duplas, como por exemplo, começando aqui com as químicas, eles têm ponto de fusão moderado, nem é tão alto nem é baixo. Eles podem doar ou receber elétrons. Eles têm um raio atômico médio. Então, esses elementos eles eram classificados como semimetais porque, por exemplo, eles iriam perder se tivesse se ligando com alguém mais forte,
mas ele também iria ganhar se estivesse se ligando com alguém mais fraco. Então é por isso que eles têm essas características. Então, no semimetal, tudo é parcial. Então, por exemplo, apresentam brilho, porém não tão forte quanto os metais. Conduzem parcialmente a corrente elétrica, ou seja, uma forma fraca de conduzir corrente. São semicondutores elétricos. São semicondutores térmicos, possuem tendência a se fragmentarem. Então, os semimetais, pessoal, não existe essa classificação, mas só para que a gente possa ter uma noção que existem esses elementos ali misturados na tabela periódica, tá bom? E para a gente fechar, os gases nobres, que aí a gente entende que são elementos eletronicamente estáveis, porque já obedecem à regra do octeto, tá? Eles são gás a temperatura ambiente, por isso que possuem baixos pontos de fusão e pontos de ebulição, principalmente. Tem uma energia de ionização elevada e tem baixa reatividade. O que é que isso quer dizer? Eles não precisam se ligar, mas guarde essa informação. Eles podem, mas não precisam. Eles só se ligam se realmente, vamos dizer assim, eles quiserem. Tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre tabela periódica. Espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.